Sinais Divinos. Palestra realizada em 1º de maio de 1968. Neville Goddard. Aqueles que são criados na fé cristã ou judaica são ensinados a acreditar que a Escritura é uma história secular. Mas sei que a história de Jesus, desde a sua concepção pelo Espírito Santo até a ascensão ao céu, é um sinal dado por Deus àqueles que a receberão. As visões do Antigo e do Novo Testamento são realidades eternas, inalteradas, que são para sempre. Um dia você encontrará o que aparece no papel para ser uma pessoa, mas ele será um estado de consciência personificado. Quando Paulo reconheceu essa verdade, ele disse: de agora em diante, não vejo ninguém do ponto de vista humano. Mesmo que uma vez eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, eu não o considero mais assim. Depois da revelação, Paulo percebeu que Jesus Cristo era o poder criativo e a sabedoria de Deus, e não uma pessoa como ele havia sido ensinada. Mas porque Deus se tornou homem, o homem pode se tornar Deus. Todo o atributo de Deus, seja pela fé chamada Abraão, ou o poder e a sabedoria de Deus chamado Jesus Cristo, foi personificado. Embora se dirigindo aos coríntios, Paulo estava falando dos caracteres das Escrituras quando disse: de agora em diante, não vejo ninguém do ponto de vista humano. Não é mais capaz de pensar em Abraão como pessoa, como você é uma pessoa. Paulo conta essa história. Está escrito nas Escrituras que Abraão teve 2 filhos. Um nascido de uma escrava de acordo com a carne, e o outro nascido de acordo com a promessa. Aqui Paulo está lhe dizendo que, por seu nascimento físico, você é aquele que nasceu de acordo com a carne, mas o segundo filho de Abraão é nascido de uma mulher livre, nascida de acordo com a promessa. Então Paulo explica a alegoria dos 2 filhos, nos dizendo que Agar, uma serva de Sara, foi entregue a Abraão, que gerou o filho Ismael, significando: sua mão está contra todo homem, e a mão de todo homem está contra ele. Não é este mundo? Como filho da escrava Agar, lutamos para ganhar a vida, pagar aluguel e impostos, sempre tentando nos manter acima do fluxo da ilusão. Mas depois da visão, Paulo percebeu que há outro nascimento, que ocorre dentro dele, chamado Isaque. Esse segundo filho vem de Sara, porque ele nasceu de acordo com a promessa. Tudo isso é simbolismo, pois, quando seu nascimento espiritual ocorre, uma criança envolta em panos parecerá simbolizar seu nascimento. Existem 2 nascimentos distintos de 2 seres distintos, uma do útero da mulher, Agar, e a outra do crânio do homem genérico, chamado Sara. Tendo visto a visão e entendendo sua mensagem, Paulo não pensou mais em Abraão, Isaque e Jacó, ou qualquer personagem da Escritura, incluindo Jesus Cristo como humano. Mesmo que antes pensasse neles dessa maneira e ouvisse sua história como história secular, ele não os via mais assim. Em seu 3º capítulo aos Efésios, Paulo faz esta afirmação: quando você ler o Antigo Testamento, você perceberá minha percepção do mistério de Cristo, que não foi dado a conhecer aos homens em outras gerações, mas agora é revelado aos seus santos apóstolos e profetas através do Espírito. Não se sabia antes de sua revelação em Paulo que
que o mistério de Cristo vem de dentro. Na mesma carta aos Efésios, Paulo fala de si mesmo e daqueles com quem compartilhava a visão, dizendo: foi-nos mostrado o mistério de sua vontade de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu como um plano em Cristo para a plenitude do tempo. Para Paulo, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus são um plano de redenção, que é crucificado na humanidade e será ressuscitado dos mortos. Eu lhes digo agora, ele me revelou o sagrado segredo de sua vontade de acordo com seu propósito, que ele expôs em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. E quando esse tempo for cumprido, aquele que estiver enterrado em você entrará em erupção, e o propósito de Deus será revelado. A revelação do propósito dá todo o significado. Você poderia ter $1 milhão e morrer amanhã. Aqueles que herdam sua propriedade lhe darão serviço de bordo. Mas mesmo depois de uma geração, o cuidado cessará e dentro de 3 gerações eles o esquecerão. Esse é o mundo, mas há um plano enterrado em você que revela o propósito de Deus e dá sentido a toda a vida. Quando esse plano for revelado em você, você saberá por que faz o que faz e sonha com o que sonha. Você saberá por que tem certas visões. Você vai perceber que tudo contém em si um significado simbólico. Eu vou te mostrar de uma maneira muito simples. Esta noite, você pode sonhar que você tem um relacionamento íntimo com o outro. Ao acordar, pergunte-se o que aquele que você encontrou representa para você. E uma resposta maravilhosa virá da profundidade de sua alma. Você descobrirá que, em certo nível, eles representam um estado glorioso. Por exemplo, eu conheço um homem brilhante que se formou em Yale aos 19 anos de idade e permaneceu lá por muitos anos para ensinar matemática avançada. Como um americano de muitas gerações, ele me disse uma vez: nós deveríamos ter apenas pessoas que falam inglês no mundo, e ele quis dizer isso. Ele era uma pessoa muito positiva e brilhante. Se no sonho você deve ver esse homem em um relacionamento, ao acordar você perceberia que ele representa algo positivo, forte e intelectual. Então observe, para saber se um dos eventos sabe ou não, logo depois o impregnado será inspirado para fazer algo criativo. Porque Deus é um Criador que cria, e você viu o ato criativo de Deus. Neste nível, você pode pensar que isso é sórdido, mas é porque você não conhece o simbolismo de Deus. Falando a todos na linguagem do simbolismo, aquilo que o mundo pode condenar é um glorioso ato de Deus. Deus, sendo sensível, desempenha todas as partes. Vestindo a roupa de outro, você vê um ato que poderia ser horrível, baseado em seu conceito daquele indivíduo. Mas, se é um ato adorável, uma criança gloriosa como um poema, pintura ou um design para um novo lar, vai aparecer fora dessa união. Isso é tudo que a experiência significa, mas o homem está tão enraizado na carne, ele lhe dá um conceito de César que o cega para o simbolismo de Deus. Você pode ou não acreditar em mim, mas a história de Jesus, desde a sua concepção pelo Espírito Santo até a sua ascensão ao céu, é simplesmente um sinal dado por Deus àqueles que o receberão. Eu cumpri as Escrituras. Há aqueles que aceitarão minha mensagem e aqueles que não aceitarão.
Se você acredita em minha palavra e me vê em visão no ato criativo, é porque estou fertilizando a história do Evangelho em você. Eu sou o pai daquilo que está sendo fertilizado. Eu me refiro a vocês agora ao capítulo 4 de 1 Coríntios, onde Paulo fala dizendo: vocês têm inumeráveis guias em Cristo, mas não muitos pais. Eu me tornei seu pai em Cristo. Isso é um mistério. Pessoas não numeradas falarão sobre Cristo com base na teoria e na especulação, mas não na experiência. A King James Versão chama esses homens de instrutores. Paulo está dizendo que, embora haja muitos instrutores, depois que suas experiências são aceitas, ele as cria. Paulo compartilhou sua visão dizendo: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, eu não o confrontei com carne e sangue. A quem alguém poderia se virar após ter tido a visão do Filho de Deus chamando de Pai? Como alguém poderia te dizer algo sobre uma visão que você teve? O Filho de Deus se revelou em mim, e quando digo, atraio aqueles que acreditarão em mim. Embora possam não entender, modificarão seus conceitos pré-concebidos da fé cristã para se conformarem com o que eu experimentei. A união ocorrerá e esse conceito se desdobrará dentro deles. Deus, sendo sensível, usa Neville ou qualquer um que tenha desdobrado o padrão dentro de si. E usando essa máscara, ele tem união com alguém que aceitou a história da salvação. Então, tendo fertilizado, o padrão se desdobra dentro dele. Em 1929, tive união com o Senhor ressuscitado. E 30 anos depois, em 1959, nasci de cima. Se a parte que você está predestinado a desempenhar no corpo de Deus exige um intervalo mais curto, seu nascimento pode acontecer mais cedo, mas minha parte foi um desdobramento completo das Escrituras e levou 30 anos. Nos é dito que, quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Isso não significa 30 anos depois de um nascimento físico, mas 30 anos depois da união espiritual. Quando o seu nascimento espiritual ocorrer, apenas o Pai sabe, mas nos é dito no livro de Abacuque: toda visão tem a sua hora determinada. Ela amadurecerá e florescerá. Se demorar, espere, pois é certo e não será tarde. Paulo nos diz que há 8 níveis do corpo de Deus: os apóstolos, profetas, mestres, obreiros de milagres e assim por diante. Se você está destinado a jogar diferente do apóstolo, então talvez o tempo latente entre união e nascimento daquela parte em particular não seja o mesmo. Não há sonho, visão ou significado, pois Deus fala ao homem através do sonho e se revela em uma visão. O que você experimenta na visão é certo para aquele nível particular de seu ser, mas quando é reduzido a este nível, o pensamento seria totalmente errado. O homem, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, decide o que é certo e o que é errado, descendo assim para a lama da confusão. Mas quando ele se vira, descobre que nada está certo ou errado. Em certo nível está certo, e em outro nível está errado. Portanto, aprenda a aceitar todos os níveis e, ao fazer isso, você ascenderá a árvore da vida para descobrir todos os níveis. Quando visto de lá, está certo, quando você sabe como interpretá-lo.
Ele me fez saber o mistério da sua vontade sagrada de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu como um plano em Cristo para a plenitude dos tempos. Agora sei que Cristo não é uma pessoa e não considera nenhum caráter escriturístico do ponto de vista humano, mas sim um estado de consciência personificado. Uma vez eu considerei Cristo do ponto de vista humano, mas agora eu o vejo como o poder criativo da imaginação e da sabedoria da imaginação, com um plano enterrado naquele poder. Eu agora sei que eu sou a cruz que o poder de Deus usa como o seu plano de salvação se desdobrando em mim. Ele acordou e ressuscitou em mim, e toda a história de Jesus Cristo se desdobrou e revelou como Deus Pai. Eu te contei minhas experiências. Se o mundo não acreditar em mim, isso realmente não importa, pois encontrarei meu remanescente, meus 10% que vai acreditar na minha história, apesar do que eles acreditavam anteriormente. Nesta palestra, há aqueles que, embora frequente regularmente, continuam a trazer suas barreiras com eles e não aceitam minha história. Outros, trazendo seus preconceitos das Escrituras, partem para nunca mais voltar. Uma amiga trouxe uma linda dama para a última palestra, quando ela me disse que levaria minhas teorias em consideração. Eu disse a ela que não eram teorias, que falo por experiência própria. Então ela disse: mas eu sou um ministro ordenado. E eu respondi: isso não significa nada para mim. Você já teve a visão de Cristo? Aquele que te ordenou teve a visão de Cristo? Se não, é o cego que lhe der o cego. Você não pode levar minhas teorias em consideração, apenas o que eu experimentei. Se isso não se encaixa em seu conceito pré-fabricado de escritura, tudo bem. Mas estou compartilhando minhas visões, minhas experiências. Todas elas são revelações, não teoria. Ela foi muito gentil e saiu dizendo que esta foi sua primeira palestra. Você não vem por um tempo e ouve algo tão radicalmente diferente do que você foi treinado a acreditar e esperar engolir o gancho, a linha e a chumbada. Eu pediria à minha amiga que lhe emprestasse meu livro Ressurreição e que ela lesse o capítulo sobre ressurreição. Está tudo documentado. Eu fiz referência ao Antigo Testamento e, como Paulo, peço-lhe que mantenha em mente a minha interpretação do Antigo Testamento enquanto lê as minhas experiências. Se assim for, você encontrará luz vindo do que você não compreendia anteriormente, pois o padrão despertou em mim. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, não é o contrário. O padrão, o mistério de sua vontade, permanece selado no Antigo Testamento até a plenitude do tempo, quando o selo é quebrado e o homem individual ressuscita, cumprindo as Escrituras. Se você testar seu poder criativo nesse nível, a afirmação, seja o que for que você deseje, acredite que você o recebeu e você o receberá. Não será mais uma grande teoria dada aos lábios, mas será conhecida por experiência própria. Acredite que você é o homem ou a mulher que você quer ser. Pegue a sensação de que você já chegou. Olhe para o seu mundo a partir dessa suposição, conhecendo a sua verdade. Agora, acredite que sua suposição tem hora própria para florescer. Persistir em sua crença e nenhum poder na terra pode impedi-lo de endurecer em realidade.
Isso é cristianismo. Não há limite para o seu poder criativo. O problema mais horrível será resolvido se você conceber uma solução mentalmente. Qualquer um pode fazer isso. Não é preciso que um Einstein imagine que um problema foi resolvido. Não limite seu poder criativo determinando as formas e os meios para que isso aconteça, pois a imaginação tem à disposição maneiras que não foram descobertas no passado. Não se preocupe em como, quando ou onde, apenas o fim. Se você está em dívida, qual é a solução? Que você ganha na loteria ou um tio morre e deixa sua fortuna? Não. O fim é que você está sem dívidas. Como você se sentiria se todas as suas contas fossem pagas? Assuma esse sentimento e deixe a sua imaginação endurecer esse sentimento em um fato. Todo problema tem uma solução. Imagine a solução e assuma que é verdade. O que você veria e faria se fosse verdade? Como você se sentiria? Persista neste sentimento e, de certo modo, ninguém sabe quando a solução vai acontecer. Não há nada impossível para Deus, e Deus é crucificado em você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Nunca houve outro e nunca haverá outro Deus, e todas as coisas são possíveis para Ele. Se você puder imaginar o fim, conhecer todas as coisas é possível à imaginação, e permanecendo fiel a essa suposição como se fosse verdade, a imaginação se tornará realidade. Lembre-se, o poder criativo não funcionará sozinho. Saber o que fazer não é suficiente. Você, o poder operante da imaginação, deve estar disposto a assumir que as coisas são como você deseja que elas sejam, antes que elas possam acontecer. Agora, vamos retornar aos sinais divinos. A Bíblia começa com a história de Abraão, que é uma alegoria, uma história contada como se fosse verdade, deixando aquele que lê para descobrir seu caráter fictício e aprender sua lição. Se a história de Abraão, Sara e seus descendentes, Isaque, bem como a história de Abraão, Agar e sua descendência, Ismael, são alegorias, e Abraão é o pai de todos nós, onde está a realidade da história? O Novo Testamento começa: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judas e seu irmão. Se Abraão, a fonte de toda a vida, é uma alegoria, então tudo é uma alegoria, incluindo Jesus Cristo, pois ele é o ponto culminante de toda a genealogia que começa no primeiro capítulo de Mateus. Busque e descobrirá que a Escritura é um maravilhoso plano de salvação sepultado em Cristo. O poder criativo e a sabedoria de Deus, que é crucificado no homem como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Sabendo que o plano está contido em você, a crença irá despertá-lo. Você pode estar completamente inconsciente do momento em que o plano foi fertilizado, mas deve e será fertilizado por alguém que tenha despertado do sonho da vida, pois o plano que deve nascer é espírito. Aquele que ainda não despertou pode ser usado para criar um belo poema, uma peça ou uma história maravilhosa neste nível. Mas o plano de salvação de Deus só pode ser fertilizado por alguém que já tenha ressuscitado dos mortos, e de Deus, sendo protagonista, vai assumir essa máscara para desempenhar essa parte. Agora vamos ao silêncio.
Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.